Você já percebeu que os narcisistas, seja ele homem ou mulher, sempre escolhem as pessoas mais empáticas? E não, isso não é coincidência. Na verdade, sua bondade não te protege, ela te torna um alvo perfeito. E o pior, ele sabe exatamente como usar isso contra você, sem que você perceba. Ele não precisa te manipular à força. Ele faz você entregar o controle de bom grado. Mas hoje, eu vou te mostrar as 8 estratégias mais traiçoeiras que um narcisista usa para transformar sua empatia em uma prisão invisível. E no final, você vai entender como reverter esse jogo e fazer com que essa arma se volte contra ele. Fique comigo, porque quando você perceber o que está acontecendo, nunca mais será enganada da mesma forma. Estratégia 1. Ele finge ser uma vítima para despertar sua compaixão. O narcisista não pede ajuda diretamente. Ele te faz sentir que ele precisa de você. Ele se apresenta como alguém injustiçado, mal compreendido, alguém que o mundo tratou com crueldade. No começo, isso desperta seu instinto de proteção. Você sente que pode ser a pessoa que finalmente vai curá-lo, trazer amor verdadeiro para a vida dele. Mas pare e pense. Quantas vezes essa história já foi contada para outras pessoas? A verdade é que essa falsa vulnerabilidade não passa de um laço emocional forçado, criado para te prender na ilusão de que ele é uma vítima do mundo. E você, sem perceber, entra no papel de salvadora. Mas há algo ainda mais perigoso nisso. Sempre que você começa a questionar o comportamento dele, ele volta para essa máscara de vítima. De repente, ele está sofrendo de novo, relembrando traumas, chorando ou te dizendo o quanto a vida dele seria pior sem você. O jogo psicológico aqui é claro, ele quer te manter emocionalmente investida, fazendo você acreditar que sem sua ajuda, ele pode se perder, se afundar ou ser destruído. E aí surge a dúvida: e se eu realmente for a única pessoa que pode ajudá-lo? Esse pensamento é exatamente o que ele quer implantar na sua mente. E quando você finalmente percebe o padrão e tenta se afastar, ele intensifica o drama. Ele pode espalhar para os outros que você foi cruel, pode dizer que foi abandonado e até te fazer se sentir culpada por cuidar de si mesma. O narcisista não quer soluções, ele quer controle. Se fosse diferente, ele buscaria ajuda real, terapia, crescimento. Mas não, ele só busca atenção e dependência. E ele usa sua empatia como ferramenta perfeita para isso, né? Então, como você se protege? Primeiro, pare de se sentir responsável pela dor que ele apresenta. Pergunte-se: ele realmente busca ajuda para mudar ou só quer que eu continue investindo energia nele? Segundo, observe o padrão. Toda vez que você tenta impor um limite, ele assume o papel de vítima? Se sim, isso não é vulnerabilidade real. E por último, saia do ciclo de salvadora. Você não precisa provar nada para ninguém. Quem realmente quer mudar, faz isso por conta própria. Estratégia 2. Ele explora a sua culpa para te manter sob controle. O narcisista é um mestre em distorcer a realidade, e uma das formas mais eficientes de te prender no ciclo dele é te fazendo sentir culpa. E não qualquer culpa, mas aquela que te paralisa, que te faz se questionar a todo momento se está sendo egoísta ou insensível. Ele sabe exatamente como ativar esse gatilho. Se você começa a se afastar, ele te lembra de tudo o que já fez por você, mesmo que tenha sido mínimo ou cheio de segundas intenções. Se você impõe um limite, ele faz cara de dor, como se fosse uma traição imperdoável. Depois de tudo que eu fiz por você, é assim que me trata? Ou, eu jamais faria isso com você. São frases clássicas. E o mais cruel é que essa culpa não surge do nada. Ele a constrói aos poucos, com pequenas insinuações, te levando a acreditar que você é ingrata ou até mesmo má. No fundo, você sabe que sempre foi alguém generosa, que se doa sem esperar nada em troca.
Mas o narcisista se aproveita justamente disso. Se em algum momento você se coloca em primeiro lugar, ele distorce os fatos, fazendo parecer que você está sendo fria e insensível. E como uma pessoa empática não suporta a ideia de machucar alguém, adivinha o que acontece? Você cede, você volta atrás, você coloca o bem-estar dele acima do seu. Mas aqui está a verdade. Essa culpa nunca foi sua para carregar. Relacionamentos saudáveis não te fazem sentir como se cada decisão sua fosse um crime. Quem realmente se importa com você, respeita seus sentimentos e entende quando você precisa de espaço. O narcisista, por outro lado, usa sua própria bondade contra você. Ele sabe que, no fundo, você só quer fazer o certo, e ele explora isso para que o certo sempre signifique fazer o que ele quer. Mas pergunte-se, por que é sempre você que precisa ceder? Por que o peso da relação está inteiro nas suas costas? Então, como escapar desse jogo? Primeiro, entenda que dizer não faz de você uma pessoa ruim. Se alguém faz você se sentir culpada por colocar limites, isso já é um sinal de manipulação. Segundo, observe os padrões. Toda vez que você tenta se afastar, ele te culpa? Se sim, você está lidando com um manipulador emocional. E terceiro, liberte-se da necessidade de justificar suas decisões. Você não precisa dar explicações para querer paz. Quem realmente te ama, respeita suas escolhas. Estratégia 3. Ele usa suas emoções contra você com o gaslighting. Se tem algo que o narcisista faz bem, é te fazer duvidar de si mesma. Ele distorce a realidade de forma sutil, mexendo com sua percepção até o ponto em que você não tem mais certeza do que viu, ouviu ou sentiu. Você reclama de algo que ele fez? Ele diz que você está exagerando. Você percebe uma mentira? Ele jura que nunca disse aquilo. Você se sente mal com o comportamento dele? Ele te faz acreditar que a errada é você. Esse jogo psicológico tem nome, gaslighting, e ele é devastador. O pior do gaslighting é que, com o tempo, elimina sua confiança em si mesma. No início, você pode até ter certeza do que viu ou sentiu, mas depois de tanto ouvir que está errada, que imagina coisas, que leva tudo para o lado pessoal, começa a duvidar da própria sanidade. O narcisista usa essa confusão a favor dele. Se você não tem mais certeza do que é real, fica muito mais fácil para ele te controlar. Afinal, como você vai se defender se nem sabe mais se está certa? E aqui está a minha parte mais traiçoeira. O gaslighting nem sempre vem de forma agressiva. Muitas vezes ele vem com um tom calmo, paciente, como se ele estivesse tentando te ajudar. Ele te convence de que suas emoções estão te cegando, que você está muito sensível, que precisa relaxar. Mas perceba o padrão. Sempre que ele te machuca, a solução nunca é ele mudar o comportamento, é você mudar sua percepção. Esse é o sinal mais claro de manipulação. Então, como se proteger? Primeiro, confie na sua intuição. Se você sente que algo está errado, não ignore esse sentimento. Segundo, registre os fatos. Quando alguém tenta distorcer a realidade, ter provas concretas pode te ajudar a recuperar a clareza. E terceiro, observe a frequência. Se toda discussão termina com você pedindo desculpas ou se sentindo culpada, algo está errado. Você não está louca, não está exagerando, você está sendo manipulada. Estratégia 4. Ele cria um laço profundo, através da falsa vulnerabilidade. No começo, ele parece diferente de tudo que você já viveu. Ele se abre como ninguém jamais se abriu com você. Conta histórias dolorosas da infância, revela traumas profundos, fala sobre as feridas que carrega na alma. E você sente que está diante de alguém genuíno, real, uma pessoa que finalmente mostra a verdade por trás da fachada. O problema? Nada disso é espontâneo.
O narcisista não compartilha essas histórias para criar conexão verdadeira. Ele faz isso para te prender emocionalmente. A falsa vulnerabilidade é uma das armas mais perigosas que ele pode usar. Ao expor suas dores, ele desperta sua empatia e faz você acreditar que tem um papel fundamental na vida dele. Você sente que foi escolhida para curar essas feridas, para ser a única pessoa capaz de entender o que ninguém mais entendeu. E nesse momento, você se entrega. Mas perceba uma coisa: essa vulnerabilidade nunca vem acompanhada de mudanças reais. Ele apenas usa essas histórias para ganhar sua confiança e depois para justificar comportamentos tóxicos. Quando ele começa a te machucar e você reage, o que acontece? Ele volta a falar sobre as dores dele. Diz que você está sendo dura demais, que não entende o quanto ele sofreu. E assim, a dinâmica se inverte. Ao invés de ele pedir desculpas pelo que fez, você começa a se sentir culpada por não ter mais paciência. Aos poucos, você para de cobrar mudanças, porque sente que precisa ser mais compreensiva. Mas pergunte-se: desde quando traumas justificam manipulação? Então, como não cair nesse jogo? Primeiro, observe se há ação por trás das palavras. Alguém realmente vulnerável busca melhorar, não usa suas dores como desculpa. Segundo, perceba se a vulnerabilidade dele sempre aparece quando você está prestes a impor um limite. Se isso acontece, é manipulação, não sinceridade. E terceiro, lembre-se de que você não tem obrigação de consertar ninguém. O narcisista não precisa de salvação. Ele precisa de um público e você não precisa fazer esse papel. Estratégia 5. Ele te testa com pequenas manipulações para medir seu limite. O narcisista nunca começa com grandes abusos. Ele sabe que, se ultrapassar os limites logo de cara, você pode perceber e se afastar. Então, ele age com sutileza. No começo, pode ser uma pequena mentira, algo aparentemente inofensivo. Você flagra, mas ele justifica tão bem que você releva. Depois, ele pode te pedir algo irracional, só para ver se você questiona. Se você cede, ele entende que pode ir mais longe. E assim, pouco a pouco, ele testa até onde pode te manipular. Esse processo é calculado. Ele observa suas reações, analisa o que você aceita e o que rejeita. Se percebe que você tem dificuldade em dizer não, ele se aproveita disso. Se percebe que você tem medo de desagradar, ele usa isso contra você. O jogo dele não é sobre amor, é sobre poder. E quanto mais você tolera pequenas manipulações, mais ele se sente autorizado a avançar. No final, quando você percebe, já está dentro de um relacionamento onde as regras foram todas estabelecidas por ele. E o pior, quando você finalmente confronta essas atitudes, ele age como se fosse algo insignificante. Nossa, você está fazendo tempestade em copo d'água. Ou até inverte a situação. Eu nem percebi que isso te incomodava. Por que você não falou antes? Tudo isso faz parte da estratégia. Ele te leva a duvidar de si mesma, a sentir que está exagerando. E assim, ele mantém o controle, sem que você perceba que está sendo testada o tempo todo. Então, como quebrar esse ciclo? Primeiro, preste atenção aos pequenos sinais. Se algo te incomoda no começo, confie nesse instinto. Segundo, imponha limites firmes logo no início. O narcisista recua quando percebe que você não aceita joguinhos. E terceiro, observe como ele reage quando você diz não. Se ele tenta te convencer de que você está errada por impor limites, isso já é um alerta vermelho. Quem te respeita, respeita seus nãos também. Estratégia 6. Ele usa sua necessidade de harmonia para evitar consequências. Se você é uma pessoa empática, provavelmente evita conflitos. Você prefere resolver as coisas de forma pacífica, evitar brigas desnecessárias
e encontrar soluções que deixem todos em paz. O narcisista percebe isso rapidamente e usa essa característica para escapar das consequências. Ele pode agir de maneira cruel, te desrespeitar ou até te humilhar, mas no momento em que você tenta confrontá-lo, ele inverte o jogo. De repente, o problema não é o que ele fez, mas a forma como você reagiu. Essa inversão de papéis é planejada. Se você se irrita e se impõe, ele diz que você está exagerando. Se você tenta conversar, ele te ignora ou age como se estivesse magoado. Ele pode até fingir que está abalado, abatido, apenas para que você se sinta culpada por trazer o assunto à tona. No final, para evitar mais desgaste, você desiste da discussão. E assim, ele sai impune, sem nunca precisar assumir a responsabilidade pelo que fez. O narcisista sabe que, para uma pessoa empática, manter a paz pode parecer mais importante do que estar certa. Ele usa essa necessidade contra você. Ele te cansa, te desgasta emocionalmente, até que você escolha o caminho mais fácil, deixar para lá. Mas a grande questão é, quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você deixou de dizer o que sentia, de impor um limite, só para evitar mais dor? E mais importante, por que sempre cabe a você manter essa harmonia? Então, como se proteger desse tipo de manipulação? Primeiro, entenda que evitar conflitos não significa aceitar abusos. Você pode ser uma pessoa pacífica e, ao mesmo tempo, firme quando necessário. Segundo, perceba os padrões. Se alguém sempre desvia a conversa para te fazer sentir errada, isso já é um alerta. E terceiro, aprenda a sustentar seu posicionamento. Se ele tenta fugir da discussão, reafirme seu ponto com calma e clareza. Quem te respeita encara conversas difíceis, não foge delas. Estratégia 7. Ele simula amor e cuidado para criar dependência emocional. No começo, o narcisista parece ser a melhor pessoa que já cruzou o seu caminho. Ele te trata como prioridade, elogia cada detalhe sobre você, faz promessas de um futuro incrível ao seu lado. Ele parece tão atencioso, tão envolvido, que você sente que encontrou alguém que finalmente te entende. Mas essa fase não dura para sempre. Assim que ele percebe que você está emocionalmente envolvida, o jogo vira. De repente, ele começa a se afastar, a ser frio, a te tratar com indiferença. E você, sem entender o que aconteceu, começa a se esforçar para recuperar aquele amor inicial. Esse é o ciclo clássico de manipulação emocional. Ele te dá carinho no início, mas apenas para te prender. Quando ele percebe que já tem controle sobre seus sentimentos, ele retira esse carinho e te faz lutar por migalhas de atenção. Ele cria a ilusão de que, se você fizer tudo certo, ele voltará a ser aquela pessoa maravilhosa do começo. Mas a verdade é que aquela versão dele nunca foi real. O que era intenso e apaixonado no início era apenas um jogo para te fisgar. E a parte mais cruel? Ele escolhe exatamente quando e como te dar pequenas doses de afeto. Se você está prestes a ir embora, ele volta a ser amoroso por um tempo. Se percebe que você está perdendo o interesse, ele te enche de elogios. Ele mede o quanto precisa investir para te manter na ilusão. E isso te prende porque, lá no fundo, você ainda acredita que pode trazer de volta aquele começo perfeito. Mas esse início foi planejado para te viciar emocionalmente. É por isso que você sente tanta dificuldade em sair. Então, como quebrar esse ciclo? Primeiro, pare de se apegar à versão inicial dele. Aquilo não era amor, era manipulação. Segundo, perceba o padrão de alternância entre frieza e afeto. Isso não é normal em um relacionamento saudável. E terceiro, entenda que amor de verdade não te faz implorar por atenção. Quem realmente se importa com você não precisa ser convencido a demonstrar carinho.
Ele faz isso naturalmente. Você merece amor genuíno, não uma dose controlada de manipulação. Estratégia 8. Ele faz você se sentir especial só para te manter no jogo. O narcisista sabe que pessoas empáticas valorizam conexões profundas e significativas. Então, ele usa isso a seu favor. No começo, ele te faz sentir única. Diz que nunca conheceu alguém como você, que você é diferente de todas as outras, que ninguém jamais o entendeu da forma como você entende. Ele te coloca em um pedestal, te faz acreditar que você tem um valor inigualável na vida dele. Mas essa sensação de ser especial não é um presente, é uma armadilha. Essa estratégia funciona porque ativa um desejo humano básico, o de ser importante para alguém. E quando ele percebe que conseguiu te convencer disso, o jogo muda. De repente, ele começa a te tratar com indiferença, te deixar de lado, agir como se você fosse facilmente substituível. Mas no instante em que você ameaça sair, ele volta a dizer exatamente o que você quer ouvir. Ninguém me entende como você. Eu nunca senti isso com ninguém. Você é diferente. E assim, ele te puxa de volta para o jogo, repetindo o ciclo. Mas aqui está Bernstein, na verdade, que ele não quer que você perceba. Ele já disse isso para outras pessoas antes de você. E vai dizer para a próxima depois que você sair. Ele não valoriza você. Ele valoriza o controle que tem sobre você. O problema é que, ao te fazer sentir especial, ele cria uma dependência emocional. Você começa a querer provar que realmente é diferente. Você se esforça para ser a única, que ele nunca vai perder. Mas essa batalha foi feita para ser perdida, porque ele nunca teve a intenção de valorizar ninguém além de si mesmo. Então, como escapar dessa ilusão? Primeiro, pergunte-se: essa pessoa realmente me trata como alguém especial ou só diz isso quando sente que pode me perder? Segundo, observe se essas palavras são acompanhadas de ações reais. Alguém que te valoriza de verdade não precisa te convencer disso com frases repetitivas. Ele demonstra. E terceiro, entenda que você já é especial por si mesma. Você não precisa provar nada para ninguém, e muito menos se manter presa a alguém que só valoriza o que pode controlar. O verdadeiro amor não vem com joguinhos. Agora que você conhece essas estratégias, é hora de deixar algo bem claro. Quem tem o controle da sua vida é você, não o narcisista. Se você está realmente comprometido em se libertar dessa manipulação, comente aqui. Nenhum narcisista vai me manipular. Diga isso com convicção, porque essa é a decisão que muda tudo. Você passou tempo demais duvidando de si mesma, cedendo, tentando entender o inexplicável. Mas agora, você tem as ferramentas para sair desse jogo. Reconheça o padrão. Se alguém está usando sua empatia como arma, essa pessoa não merece seu coração. Aprenda a dizer não sem culpa. Sua paz vale mais do que qualquer aprovação. E coloque limites inegociáveis. Quando o narcisista percebe que não pode mais te manipular, ele perde o poder sobre você. O jogo sempre foi sobre controle, mas agora quem tem o poder nas mãos é você. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa salvar ninguém. A sua empatia é um presente, mas apenas para quem realmente merece. Agora, me conta, qual dessas estratégias você já viveu na pele? Seu comentário pode ajudar alguém que ainda está presa nesse ciclo. E se você quer continuar aprendendo a se proteger e se fortalecer contra manipuladores, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui você descobre a verdade e aprende a virar o jogo. Até o próximo vídeo!